Meu trabalho se baseia no uso da metodologia ativa Peer Assessment, né, que é a revisão em pares, como uma ferramenta de auxílio na revisão textual. Bom, percebi a necessidade dessa intervenção observando as práticas, tanto minha quanto dos meus colegas, nas aulas de língua portuguesa e refletindo sobre elas durante a aula de pós-graduação de metodologia ativa. Então, a dificuldade em sala, ela se evidencia em dois momentos. No momento que o professor pede a produção textual, que é vista pelos estudantes como algo cansativo, chato de fazer, quanto no processo da devolutiva, né? Então, o professor, para o professor, representa horas, né, intermináveis de leitura, correção, apontamentos, e muitas vezes esses textos são devolvidos aos estudantes que acabam nem analisando e fazendo as melhorias no texto. Então guardam o texto lá no meio do caderno e essa atividade não gerou reflexão, não gerou aprendizagem que deveria. E apenas se torna uma atividade cansativa, né? Tanto para o estudante quanto para o professor. Nada eficiente. Então, o público-alvo dessa proposta são os alunos e os professores. Então, a alternativa para amenizar essa situação, né, seria o uso do Peer Assessment, ou seja, da revisão em pares para esse texto aí. Essa metodologia pode ser muito eficiente porque ela pode promover a consolidação dos conhecimentos estudados anteriormente, como por exemplo a estrutura do gênero. Então, se o professor ensinou lá a estrutura do gênero narrativo, ele faz uma proposta de produção textual em que o foco vai ser se o estudante compreendeu qual é a estrutura do gênero, né? Ou se o professor deu uma aula de concordância verbal ou de concordância nominal, pede um texto e o foco, então, da correção será isso. Então, com isso, a aprendizagem vai haver mais engajamento dos estudantes, porque eles têm que prestar atenção ao conteúdo para poder corrigir o dos colegas, eles se sentem desafiados. A aprendizagem se torna mais eficiente dessa maneira, né? Ele vai ter que mobilizar os seus conhecimentos para assim conseguir apontar os pontos a serem melhorados no texto do colega e isso gera um feedback produtivo, né, para as duplas. Isso é claro que otimiza e potencializa a aprendizagem. Então, a proposta de solução segue mais ou menos um passo a passo aqui elencado, né? Então, apresenta o determinado conteúdo, como eu disse, então pode ser, por exemplo, a estrutura, né, que deve compor um texto argumentativo, e é feita uma produção coletiva, porque o professor precisa dar um modelo, né, para o aluno de como é feito essa construção. Então, ele explica e depois explica como que vai funcionar essa metodologia, né? Então, os estudantes se organizarão em duplas, em pares, e iniciam a produção individual. O professor, então, ele vai disponibilizar para cada estudante uma folha impressa, e nessa folha deve conter uma espécie de checklist, em que eles vão verificar no texto do colega quais são os itens do gênero que foram contemplados ou não, e assim dar o retorno para o colega, o feedback, com as orientações, né? Partindo de um par, né, essas orientações vindo de um par, tem uma carga menor de cobrança, né, porque é de colega para colega. Então, já, por exemplo, se o professor ele deu uma aula de concordância e quer verificar, né, quer sistematizar isso daí, verificar, ele dá, então, uma tabelinha, daí com os itens de concordância que o colega vai observar no texto do amigo. Se é a concordância nominal, se é a concordância verbal,
de que forma se faz o plural, enfim. Depois, né, desse feedback, cada um então retorna com o seu próprio texto e vai passar ele a limpo, fazer as alterações necessárias. Isso gera um ganho de aprendizado significativo, né, para cada um, para cada par, porque eles participam ativamente da aprendizagem. E aí o professor se torna um facilitador. E é isso.